Após anos de negociações ineficazes e promessas vazias, a esperança da Ucrânia de se unir à OTAN foi finalmente frustrada pela dura realidade das tensões políticas e geopolíticas. Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, selou o destino da Ucrânia ao confirmar que sua adesão à aliança não era mais uma possibilidade, apesar dos discursos de Volodymyr Zelensky, que continua a insistir na integração. A postura do Ocidente começa a mudar de forma notável. Ao mesmo tempo, os países ocidentais começam a restabelecer suas relações com Moscou, deixando Kiev mais isolada no cenário internacional. Inicialmente, o conflito com a Rússia parecia criar uma janela de oportunidade para a Ucrânia se unir à OTAN, mas essa possibilidade revelou-se um embuste diplomático. Documentos confidenciais e fontes ligadas à administração Biden revelaram que a OTAN nunca teve a intenção de aceitar a Ucrânia, apesar de manter a ilusão de uma porta aberta. O movimento de integração ucraniana nunca foi mais do que uma tática para pressionar a Rússia, enquanto o Ocidente consolidava seu domínio na Europa Oriental. Desde os primeiros dias de sua presidência, Donald Trump foi claro sobre sua posição em relação à Ucrânia e à OTAN. Ele desafiou a ideia de que a Ucrânia deveria ser uma prioridade para a aliança, dizendo o que muitos líderes europeus pensavam em particular. A Ucrânia poderia ser útil na luta contra a Rússia, mas não era suficientemente estratégica para justificar um confronto direto com uma potência nuclear. O veto da OTAN à adesão da Ucrânia não apenas quebrou suas esperanças de integração, mas também revelou a natureza do conflito que se arrasta desde 2014. O Ocidente usou a promessa de adesão como uma ferramenta política para afastar a Ucrânia da influência russa, sem qualquer intenção real de concretizar a adesão. O que parecia ser uma solução de segurança para a Ucrânia acabou sendo um jogo diplomático sem substância. Desiludido com a falha da OTAN, Zelensky propôs uma alternativa: criar uma versão própria da OTAN dentro da Ucrânia. No entanto, essa proposta foi rejeitada até pelos aliados mais próximos. Zelensky acreditava que a única maneira de dissuadir a Rússia seria manter um exército forte, mas a realidade era que ele não conseguia recursos suficientes para tal esforço e o apoio do Ocidente era muito limitado. Enquanto isso, a OTAN continuava sua diplomacia, que se alinhava com as advertências de Moscou. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, deixou claro que qualquer intervenção direta da OTAN na Ucrânia seria considerada um ato de guerra. Para a Rússia, a expansão da OTAN para o leste sempre foi vista como uma ameaça existencial, e a intervenção na Ucrânia foi percebida como uma provocação inaceitável. A história da relação entre a Ucrânia e a OTAN é marcada por promessas não cumpridas, que mais serviram para manter o conflito aberto do que para resolvê-lo de fato. Em 2008, na cúpula de Bucareste, a OTAN afirmou que a Ucrânia poderia, algum dia, se juntar ao bloco, mas sem compromissos claros. Essa promessa foi usada para afastar a Ucrânia da influência russa, enquanto o país enfrentava conflitos internos, como a crise no Donbas e, posteriormente, a invasão russa da Crimeia. A responsabilidade pela guerra não pode ser atribuída exclusivamente à Rússia. O Ocidente, em particular os Estados Unidos e seus aliados, também desempenharam um papel significativo e arriscado. Como revelado por documentos vazados do Wikileaks, as potências ocidentais estavam cientes dos riscos envolvidos ao expandir a OTAN para a Ucrânia. Esses vazamentos mostraram que, apesar do apoio retórico a Kiev, muitos líderes europeus, como os da Alemanha e da França, estavam conscientes das consequências a longo prazo de uma aliança tão estreita com a Ucrânia. A resistência dessas nações em fornecer apoio militar mais substancial à Ucrânia, especialmente sem uma análise profunda das repercussões de longo prazo, acabou contribuindo para o impasse atual. A hesitação de líderes como Angela Merkel e Emmanuel Macron, que estavam mais focados na manutenção da estabilidade da União Europeia e na relação com a Rússia, levou a um cenário onde a Ucrânia ficou exposta sem o apoio real necessário para enfrentar as forças russas. Além disso, a crescente preocupação de Moscou com a expansão da OTAN para o leste não pode ser ignorada. Para a Rússia, a entrada de países como a Ucrânia na Aliança Ocidental não era apenas uma questão de interesse geopolítico, mas uma ameaça direta à sua segurança nacional. A presença de forças militares da OTAN perto de suas fronteiras foi vista como uma linha vermelha, uma provocação que poderia desencadear um conflito de maiores proporções. Por mais que o Ocidente tenha promovido a ideia
de uma porta aberta para novos membros, as consequências de uma adesão ucraniana estavam sendo discutidas nos bastidores de maneira muito mais cautelosa, com a necessidade de equilibrar a relação com Moscou, sem gerar uma escalada militar. A proposta de um plano de paz que sugeria a intervenção de tropas europeias na Ucrânia foi vista por Moscou como uma forma velada de aumentar a presença da OTAN na região, algo que só aumentaria as tensões. Para a Rússia, a entrada de tropas da OTAN em solo ucraniano significaria uma ameaça imediata, uma ação direta contra sua esfera de influência e uma escalada para um confronto potencialmente catastrófico. A realidade, portanto, mostrou-se bem mais complexa do que as expectativas de Kiev, que confiava que a Aliança Ocidental, em especial a OTAN, seria a chave para sua segurança e estabilidade. No entanto, a expansão da Aliança para o leste nunca foi uma solução definitiva para o conflito, e ao contrário do que muitos ucranianos esperavam, o apoio da OTAN à Ucrânia acabou sendo apenas um embuste diplomático que alimentava esperanças sem fornecer resultados concretos no terreno. No final das contas, o Ocidente priorizou evitar um confronto direto com a Rússia, reconhecendo que uma guerra total com uma potência nuclear seria algo inaceitável para a estabilidade global. A adesão da Ucrânia à OTAN foi oficialmente descartada e Kiev se viu completamente isolada no cenário diplomático, sem uma estratégia clara e sem a promessa de integração formal à Aliança Ocidental. As decisões, já tomadas nos círculos de poder, deixaram a Ucrânia em uma posição vulnerável, sem a segurança necessária e com um futuro incerto. Enquanto Zelensky continuava a clamar por apoio internacional, as grandes potências já haviam optado por uma abordagem mais cautelosa, sem se comprometer em envolver-se diretamente em um conflito prolongado com a Rússia. A falta de uma resposta concreta por parte do Ocidente e a crescente frustração interna dentro da Ucrânia indicam que o caminho para o país não está mais na integração à OTAN, como havia sido inicialmente desejado, mas na busca por uma nova estrutura de defesa colaborativa que envolva parcerias com aliados ocidentais de forma mais pragmática e realista. Este cenário exige que a Ucrânia se reoriente para um modelo mais independente, mas ao mesmo tempo funcional, em que sua soberania seja garantida sem depender de promessas que nunca se concretizaram. As recentes evidências de que a OTAN nunca teve uma intenção real de integrar a Ucrânia obrigam o país a reavaliar sua estratégia, reconhecendo que a Aliança Ocidental, embora importante em termos diplomáticos, não oferece o tipo de segurança imediata de que o país necessita. Diante da realidade da não adesão à OTAN, a Ucrânia precisa agora construir uma defesa nacional robusta, que se baseie em sua capacidade de mobilizar e adaptar suas forças armadas, enquanto também fortalece alianças com outros países da Europa e do Ocidente. Em vez de continuar esperando uma adesão formal que nunca foi plenamente viável, Kiev deve focar em criar uma rede de parcerias estratégicas que garantam apoio militar, inteligência e recursos. A ideia de um sistema de defesa compartilhada, envolvendo países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Polônia e outras nações da Europa Central, é um passo necessário para que a Ucrânia consiga se proteger da agressão russa de maneira mais efetiva e imediata. A busca por uma estratégia mais autossustentável também implica na necessidade de reformular as forças armadas ucranianas. A Ucrânia precisa investir em sua própria capacidade de defesa, não apenas em termos de equipamento e armamentos, mas também em termos de treinamento, táticas e especialmente na criação de uma infraestrutura militar que permita maior autonomia. Esse novo modelo de defesa colaborativa exigirá, sem dúvida, mais esforços no fortalecimento de alianças bilaterais e multilaterais, além de um compromisso com a segurança regional, em vez de depender de uma promessa de adesão a uma aliança que, no fim, nunca teve um compromisso real com a proteção da Ucrânia. A resistência da Ucrânia também se esbarra em questões políticas internas. Para garantir sua soberania, Kiev precisa de um governo forte e coeso, capaz de manter a unidade nacional em tempos de crise. A crescente insatisfação popular, alimentada pela frustração com a falta de ação concreta do Ocidente, pode minar ainda mais a estabilidade do país. A Ucrânia também precisa, por sua vez, restaurar a confiança interna em seus líderes e em sua capacidade de tomar decisões estratégicas de longo prazo. Além disso, é essencial que a Ucrânia busque um maior envolvimento com outras potências não pertencentes à OTAN, como o Japão, a Austrália e até mesmo países da região
região do Oriente Médio, que tem interesses em contrariar a expansão russa e fortalecer a segurança global. A chave para o futuro da Ucrânia pode estar em formar alianças fora do âmbito tradicional da OTAN, que podem ser mais flexíveis e específicas, focadas em necessidades concretas de segurança e em um apoio mais prático. Por fim, a verdadeira solução para a Ucrânia está na construção de uma rede de segurança que vá além das estruturas formais da OTAN. A prioridade de Kiev agora deve ser reforçar sua independência estratégica, ao mesmo tempo em que constrói uma rede de parceiros de defesa, garantindo que, em vez de ser um campo de disputa entre potências, o país seja capaz de se proteger de forma eficaz, ao mesmo tempo em que preserva sua soberania e a estabilidade da região.